Boa noite, Sandra. Boa noite, Otávio. Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Boa noite, Fábio. Tudo bem? Tudo jóia. Temos aí Graças a Deus. mais uma live depois de 15 dias. É, Dando, tempo longo. é, dando boa noite a todo mundo que vai entrando aí. E eu Jorge. vou começar aqui com gotas de paz, enquanto o pessoal não está entrando na sala ainda. Sim, Vamos lá. Cultive a paz. Onde quer que você esteja, busque a paz sempre. Onde houver discórdia, ódio, rancor e sentimento de vingança, leve a paz. Onde há guerra, não há vencedores, somente perdedores. Faça da paz a tua bandeira. A paz é o único caminho que nos levará à eterna felicidade, que nosso divino Mestre Jesus nos prometeu um dia. Se cada um de nós procurarmos cultivar a paz, ao menos com aqueles que convivem conosco, já estaremos dando início a esse processo que culminará um dia na união fraterna entre todos os homens da Terra. Cultivemos a paz em todos os momentos, em todos os lugares, com todos. Somente unidos seremos felizes, pois somos parte de Deus e do seu universo. Então, cultivar a muito paz bem. nada mais é do que praticar o amor, né? Não praticar o ódio, não praticar o rancor. Tem uma parte aí, né, que ela cabe praticamente a oração de São Francisco, né? Ah, é? Nem Onde reparei. houver ódio, onde houver, né, levar a paz, levar o amor, levar tudo, né? A oração de São Francisco cabe bem também. É, São Francisco que é um Isso, dos santos católicos preferidos. tá vendo? E aí vamos começar. Você lembra qual capítulo? Vamos fazer oração primeiro, mas você lembra qual Sim, parágrafo que a gente parou? Acho que é o 29, né? sim, a gente fez o 28, Falta o 21. falta o 29, 30 e 31. Isso, é rapidinho esse. Vai aguardar mais Vamos um tá. pouco ou já vai fazer oração? O que você acha? Vamos esperar um pouquinho, o pessoal vai. Tem 7 pessoas, não sei, né, gente? Eu acabei não conseguindo anunciar hoje, É, eu também acabou não dando tempo, não deu tempo também. mas o É pessoal corrido. vai. Já o pessoal vai chegando, né? A gente deu bolo nele semana passada por É, uma boa causa, né? é, A gente faz falta, né? A gente percebe que as pessoas. O Jorge, que está aí, é o colega que trabalha comigo, né? Ele nem sabia ele não tinha visto o anúncio. E aí ele chegou e falou: Ah, deitei um pouquinho e lembrei, acordei assustado, assim, uma live. Aí que ele foi ver que não tinha. que a gente não tinha feito, né? Mas o pessoal. Aí eu falei para ele, né, que a gente, quando estava no centro, a gente fazia toda segunda-feira também. Isso, mesmo horário. E aí, às vezes as pessoas não conseguiam ir numa semana. Aí quando elas iam na outra, elas falavam: Nossa, o Luciano mesmo que tá aí. Hoje ele falou, né, várias vezes, a gente sente tanta falta, a gente não, né, parece que falta mesmo alguma coisa. E alguém falou assim que parecia um combustível, né, que você gastava energia e quando você ia lá na aula, né, fosse como você botasse, né, enchesse lá o tanque para você aguentar às vezes uma semana, né? O evangelho E ajudava bem nossa vida nisso. na matéria é tão material, né? Tão correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de trabalho, correndo atrás das coisas que a gente, se não tivesse essa uma hora que a gente se concentra na espiritualidade, você acaba se perdendo, né? Por isso que é importante. Para mim, centro espírita e frequentar uma religião é importante por causa disso, porque não que seja que eu acho que seja necessário para todos, né? Acho que cada um tem que saber o que é bom para você, mas para mim é a hora de você se concentrar ali naquele horário, naquele dia, né? Fazer tipo, uma obrigação, porque se você deixar, as obrigações da matéria desvirtua tudo que a gente evoluiu até aqui.
Mas é interessante isso que você está falando, dessa parte mesmo de você ter um norte, né, um objetivo, e às vezes quando diz uma aula dessa de evangelho, uma conversa que você tem com uma pessoa que te bote para cima, né, ela te coloca no rumo, porque a vida, na verdade, a nossa vida material, você falou, a gente fica só na vida material, a gente vai sendo absorvido por essa vida, né? É, Você vai esquecendo um pouco do que é a religião, de Deus, né? Você fala assim, acredito em Deus, eu penso em Deus, eu faço uma oração, mas falta, né, um pouco mais disso, ser colocado com mais força, né? Você encaixar isso na vida, viver as duas coisas, a gente precisa viver a vida material, né? Porque nós somos seres encarnados, mas nós precisamos viver a vida espiritual porque nós somos espíritos, né? A gente vai voltar um dia para o mundo espiritual. É tão difícil, a gente percebe quando as pessoas perdem, né? Uma pessoa, eu conversei com uma pessoa hoje que faleceu a mãe dele esse fim de semana e eu fui conversar com ele, né? E aí aquela pessoa, está descansando já, né? Está com Deus. Eu falo assim, eu não falo nada neste momento, mas quando a gente está em aula, essas coisas, seria bom que a gente conseguisse ter um entendimento maior disso, e para que a hora que as coisas acontecem, você sabe o que fazer, né? tá Quantas preparado. coisinhas a gente fala às vezes nessas aulas de evangelho e às vezes você vai viver uma situação que a gente falou, né? Às vezes comentou hoje um trecho ali, uma coisa que você ouviu, uma frase, e aí na hora que acontece aquilo, falou, opa, vou fazer dessa forma e não dessa, né? Eu acho bastante importante, né, que a gente viva a vida material, mas que a gente tenha um momento para, na verdade, isso. É até interessante, né? Moisés, vamos dizer assim, né? Até tem a igreja adventista, eles têm um entendimento e o catolicismo tem um outro entendimento de guardar um dia, né? Aquele dia da semana para Deus. E aí fica até interessante, né? Que Moisés coloca como Deus tivesse pedido É, para guardar um dia para ele. Não que Deus pediu e Deus não vai pedir, Deus, não vamos dizer assim, Deus não se importa com isso, mas se a gente percebe que se a gente viver a vida material, você vive tanto a vida material que você vai esquecendo de muita coisa, né? Você fica viciado na vida material, você às vezes não consegue sair dele e você precisa desse repouso, dessa pausa, dessa parada para você sintonizar, né, com a parte espiritual. é, é bem por aí mesmo. Vamos começar com a oração? Vamos. Pode fazer. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam e pela prece que Jesus nos ensinou. Nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. E assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus. Que assim seja. Assim seja. Vamos dar início a terminar as nossas perguntas do capítulo 5. Hoje a gente termina, né? Acho que foi uns 2, 3 meses esse capítulo aqui. Não, isso é longo, mas hoje consegue. Vamos lá. Quem está acompanhando o Vamos Evangelho sim. segundo o Espiritismo, então é capítulo 5,
Parágrafo 29. Tá? Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de torná-la útil. Que o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre que abreviar a sua vida. Por conseguinte, é suicídio de intenção, se não de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Não é senão um pretexto para colorir sua ação e executá-lo aos seus próprios olhos. Se ele tinha seriamente o desejo de servir seus pais, procuraria viver, servir seu país, procuraria viver defendendo-o em tudo e não morrer, porque uma vez morto não lhe serve mais para nada. O verdadeiro derrotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo e a fazer por antecipação e sem pesar o sacrifício de sua vida, se isso é necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo a um perigo, mesmo para prestar um serviço, anula o mérito da ação. Faço as outras questões, depois você explica tudo melhor, né? Não, acho que dá pra fazer separado, Isso. só pra gente Tá. não perder. Então aqui, né, deixa eu ver, desde a 28, 28, 29, 30 e 31 foram questões que foram respondidas na Sociedade Espírita de Paris, né? Aqui elas são todas em Paris, em 1860, 60, e acho que as outras... foram todas em 1860. Então foram questões, né, que relacionadas principalmente a suicídio, né, que foram feitas, e o espírito que respondeu, né, de São Luís, ele aparece bastante, ele e Santo Agostinho foram os que mais trouxeram elucidações no Evangelho. E a pergunta aqui, né, é relacionada. Primeiro foi aquela que nós respondemos semana passada, que tinha a ver com eutanásia, que se a gente pode abreviar a vida de alguém, né, que está doente. E essa aqui ele pergunta se uma pessoa que não, né, é praticamente aquela coisa do suicídio mesmo, para aquelas pessoas que estão passando por depressão, principalmente, e ele fala, ele usa o termo, né? As pessoas que não estão contentes com o que estão vivendo, que a vida está sendo para ela bastante dura e ela gostaria de tirar a vida, mas ela não tem coragem, por exemplo, de tirar a vida diretamente. Então ele diz assim: aquele que é desgostoso com a vida, mas não querendo se suicidar, ele é culpado se procurar a morte no campo de batalha com o propósito de tornar útil o seu gesto. Ele fala assim, ele não tem coragem de se matar, mas ele se alista, por exemplo, num exército para ir para uma guerra. Ou vamos dizer assim, né, uma pessoa que se arruma um serviço que seja perigoso para estar no meio ali do perigo e de repente morrer, aí tipo ele tira a culpa, na verdade, dele, né? Então foi perguntado se ele seria culpado se isso acontecesse. Aí, né, São Luís, ele começa respondendo assim, e é muito interessante isso, porque a gente vai citar o caso de André Luiz, a gente acho que já falou, no caso do Nosso Lar, principalmente, livro e filme, né, fica aí sempre dica, ele diz assim, quer o homem se mate, né, tire a própria vida, ou se faça matar, quer dizer, sofra algo, invente alguma coisa para que isso aconteça, ele diz assim, o objetivo dele é encurtar a vida. Portanto, há a intenção do suicídio, embora não seja de fato, né? O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Aí ele fala desculpa, né? Disfarce. E aí a gente fala assim, né? Com relação à resposta, ele diz assim: quer a pessoa se mate, ou quer se faça matar, o objetivo é encurtar a vida. Então é muito interessante isso, né? O caso de André Luiz, ele fica bem claro e as coisas que a gente faz às vezes na vida e não presta atenção, né? Subir um monte que é perigoso com neve, tem um monte de gente que faz isso. Esportes radicais, forçar o corpo às vezes num limite, né?
um exercício, você vai falar, mas eu estou fazendo bem para o meu corpo. E aqui ele diz assim, né? Qualquer coisa que você faça para encurtar a vida é suicídio. Por isso que nós falamos sempre, né? Existem dois gêneros de morte entendida pelo Espiritismo. Uma é a morte natural, que seu corpo se esgota por si só naturalmente até haver o desprendimento do espírito, e aquilo que é suicídio. Então o André Luiz, né, ele chega no mundo espiritual, ele passa algum tempo no umbral, né, naquelas regiões inferiores, e o que mais ele escuta, ele acaba fugindo, porque muitas pessoas falam no ouvido dele, né, suicida, suicida, suicida. E quando ele é resgatado e que ele é levado para nosso lar, e quando ele recupera, na verdade, a consciência, ele já é tratado, alimentado, ele faz a pergunta, né? Por que eles falam que eu sou suicida se eu não tirei a minha vida, né? Porque ele entende dessa forma, que tirar a vida seria dar um tiro na cabeça, se jogar debaixo de um trem, num penhasco, né? Debaixo de um carro, numa rodovia, isso seria suicídio, se enforcar. E ele morre por problemas, principalmente no intestino, né? Na parte do digestivo e na parte sexual, né? Que ele abusou de alimento, acho que de cigarro, bebida e saía com mulheres em prostituição, né? Mesmo sendo casado, e ele acaba, acho que, adquirindo uma doença sexualmente transmissível e ele acaba desencarnando cedo, ou seja, numa idade que ele estava novo, né? E o corpo dele ainda teria tempo de vida. E aí ele fala, mas por que eu sou suicida? Ele falou, suicida porque você judiou do seu corpo, você matou seu corpo. Principalmente você sendo médico e conhecendo, né, do organismo, o que faz mal para o organismo, você utilizou de substâncias e fez, né, coisas que acabaram desgastando o organismo, vindo a desencarnar antes do tempo. E às vezes a gente fala, né, as pessoas falam suicídio, suicídio. Não, alimentação errada, né? Judiar do corpo. Até a gente tinha lido, né, com relação a isso anteriormente, no item anterior, né, com relação a judiar do corpo, né, fazer coisas para que o corpo seja castigado. E ele fala que não, quem tem que ser castigado, quem tem que se dobrar é o espírito. Quem tem que aprender é o espírito. O corpo, ele é ferramenta para que o espírito viva o que ele precisa viver aqui na Terra. Então, o que a gente precisa fazer? Até acredito que tenha acho que no capítulo 17, se eu não me engano, que ele fala do cuidar do corpo e cuidar do espírito. Né? Porque ele diz assim, que tem as pessoas que são materialistas, só cuidam do corpo. Aquilo que a gente falou, acaba vivendo, trabalhando, trabalhando, trabalhando e não pensa na parte espiritual. Já tem aqueles que são espirituais, espiritualistas, eles só se preocupam com o espírito. Então ele fala assim, não, você tem que viver as duas coisas. Você tem que cuidar do corpo, porque o corpo é um instrumento que você tem para viver o que você precisa viver na Terra, e o espírito é o que vai aprender para a sua sequência de vida. Então os dois precisam, né, viver. Precisamos do corpo, o corpo precisa estar bem, é preciso cuidar, sim, do corpo, né, que ele esteja... É que nem a gente faz com o carro, né? Você precisa do carro para trabalhar. O que você precisa fazer? Você precisa cuidar dele, trocar sempre, né, os pneus, levar no mecânico, fazer revisão. Para quê? Para que o carro esteja sempre em ordem para cumprir o que ele precisa cumprir, né? E vai levar a gente para onde precisa. Então é mais, na verdade, mais ou menos isso que esse item fala. De não buscar. Aí ele usa aqui, né? Que a verdadeira dedicação, ela consiste em não recear a morte, não ter medo da morte, né? Mas fazendo algo de útil. Por isso que a pergunta é, né? Se eu fizer algo, vier a desencarnar, por exemplo, cuidando, a gente tinha lido já isso, né? Cuidando de doentes, saindo à noite, né, no frio, para cuidar de pessoas que estão na rua, e eu vir a desencarnar por ter, né, passado por algum problema respiratório, por causa
né, da friagem ou qualquer coisa assim, e eu vinha desencarnar, isso não vai ser considerado suicídio, e sim caridade. É por isso que ele fala. Até algumas pessoas perguntam, Allan Kardec desencarna, ele tem, acho que um aneurisma, e os espíritos falam para ele, para ele diminuir um pouco o ritmo de trabalho dele, né? Porque ele acabaria desencarnando. Ele fala, desencarnar mais tarde ou antes, eu prefiro fazer o trabalho que eu preciso fazer, cumprir a minha missão o mais rápido possível. E se dedicou à divulgação, né, e o estudo dessa doutrina que hoje nós estudamos. Então, algumas pessoas perguntam, Allan Kardec não cometeu suicídio? Ele falou, não, porque o propósito dele era, né, trazer esse trabalho, esse estudo, e ele se dedicou até o fim. Antecipou a sua morte? Sim, mas deixou pronto o que ele precisava fazer. Eu acho que tudo que tem a ver é a intenção, né? Tudo que está na sua cabeça. Se você Isso. faz uma coisa, mesmo que seja por caridade, mas com aquela intenção de, ah, eu vou lá fazer a caridade, mas vou morrer, vai acontecer, vai acontecer uma morte, né? Se você vai com esse pensamento, é suicídio. Agora, se você vai, mesmo correndo risco, né, você vai assim, ó, pensando, não, tomara que não aconteça nada comigo, vou tentar fazer o bem e tal, e acontecer, daí não, né? Eu acho que tudo está dentro do nosso próprio, das nossas próprias intenções, né? Aqui do final, bem no finalzinho ele diz, né? Quando se trata de ser útil, enfrentar o perigo e oferecer sem temor um sacrifício da vida, se isso for necessário. Aí ele coloca no último parágrafo. No entanto, a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. Então, é aquilo que falou, quando você se dedica de verdade, sem se preocupar, né, o que vier a acontecer, acontecerá de forma boa. Quando você se preocupa, não, eu vou fazer porque vai acontecer isso. Então você já está premeditando, você tirou o É, o, mérito. É a mesma coisa da caridade. Eu vou fazer lá a caridade, eu vou levar a cesta básica, mas depois eu vou tirar uma foto e vou divulgar na internet. O que você está fazendo? Você está anulando o mérito da ação. A ação é boa? Sim. Você ajudou alguém? Sim. Mas para você o benefício já não é, porque você já levou a intenção de aparecer, de se promover. Isso é, na o verdade, policial. O policial tem uma metodologia, tem um treinamento para agir de modo certo. Digamos que ele esteja com um pensamento suicida e está numa ação para salvar uma vida, se ele fugir fora daquele treinamento dele com o intuito de, tipo assim, que se dane, vou lá, porque se eu morrer, que se dane também, não tô nem aí, e morrer, aí já é suicídio, né? na verdade, isso que você está falando é bastante interessante. Às vezes a gente leva a vida e é negligenciar. Foi falado no que a gente estudou anteriormente, né? Quando você, não vou tomar remédio porque a doença não vai curar mesmo, você está negligenciando, né? Você talvez pudesse ser curado, mas aí você não tô nem aí, deixa para lá que se dane, faz de qualquer jeito, não presta atenção no serviço. Acontece muito acidente, né, em maquinário, porque, como você falou, tem lá as pessoas que mostram, né, segurança, equipamento que você deve fazer, quando você deve fazer uma coisa, quando você não deve, tomar cuidado disso, daquilo. Quando você negligencia isso, né, não tô nem aí, vou fazer do meu jeito, né, não vou pôr capacete para andar de moto, não vou pôr, né, todo o equipamento que eu preciso, aí você, na verdade, está negligenciando. Quando você não faz uma revisão num carro, né, estoura um pneu, acontece um acidente, você é culpado também. Quer dizer, são várias coisinhas que às vezes a gente faz e não se preocupa, né? Então a vida ela é importante, a nossa vida e a vida dos outros. Então a gente tem que se preocupar com a da gente e a dos outros, né? Tomando todos os cuidados possíveis e imagináveis. Isso aí. Vamos passar para a próxima pergunta aqui. E Pergunta número 30. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio? Do momento em que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento, abnegação. Embora a certeza de perecer, mais que pode ter, embora a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem diz que a providência não reserva um meio inesperado de salvamento no momento mais crítico?
Não pode ele salvar mesmo aquele que estiver na boca de um canhão frequentemente. Pode ele querer prolongar a prova da resignação até seu último limite, quando uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. Então, outra pergunta feita, né? E aí você já vê que aqui já é diferente. Ele já está já a pergunta anterior, a pessoa desgostosa da vida procurou ir para uma guerra para arrumar uma desculpa para acabar morrendo. Aqui já é diferente, ele pergunta. Uma pessoa se expõe a um perigo para salvar a vida de um de seus semelhantes. Mas ele sabe que fazendo isso pode acontecer a morte dele. Isso poderá ser visto como suicídio? Ele está indo lá, né, eu vou me jogar na água e vou puxar a pessoa que está se afogando. Mas pode ser que a gente afunde os dois juntos. Mas eu sei nadar, eu vou procurar. A minha única intenção é puxar ele. Em nenhum momento ele está pensando em suicídio. Ele está pensando apenas em salvar a vida de uma pessoa. Então ele fala assim, se vier acontecer, é um suicídio? A pergunta, né? Aí ele diz assim, a partir do momento em que a intenção de procurar a morte não existe, ou seja, ele não está em nenhum momento procurando a morte. Ele falou assim, não acontecendo isso, não há suicídio. Aí ele usa um outro termo, mas dedicação e abnegação. Embora exista a certeza de morrer. Aí eu acho muito interessante isso, né? Acontece a mesma coisa com algumas pessoas desenganadas. Ele diz aqui, né? Mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência, né? Deus, através dos espíritos que trabalham em todas as partes do universo, quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação do momento mais crítico? Não pode salvar até mesmo aquele, ele usa um termo, né? A pessoa está com um canhão apontado para ela, ele diz assim, né? Não pode salvar até mesmo aquele que estiver na boca do canhão. Muitas vezes pode levar a prova da resignação até as últimas consequências. Ver se a pessoa confia mesmo nele, né? Que está fazendo algo de abnegação e não de preocupado com benefício. Aí ele diz assim, quando um acontecimento inesperado afasta o golpe fatal, né? Você entra na frente de uma criança que vai ser baleada, né? Alguém vai dar um tiro nela e pode ser que ela venha a morrer. Ela está tentando salvar a vida do outro. Pode acontecer que o revólver não dispare, que desvie, né? Um monte de coisa. Então ele usa aqui, né? Quem pode ter certeza? A gente já ouviu isso, né? Às vezes os médicos desenganam. A gente falou de eutanásia, né? No estudo anterior. E é bem isso, né? Ah, eu não vou tomar remédio porque essa doença não cura mesmo. Ah, eu não vou fazer isso porque é besteira. Ele falou assim, quem que pode dizer, né? Quantas vezes médicos garantiram, né? Praticamente, você não tem mais jeito, não tem mais salvação, já era. E quantas pessoas viveram ainda muitos e muitos anos, aquilo que dizia acontecer não aconteceu. Então, às vezes, a gente desconfia até demais, né, de Deus. A fé que Jesus fala, a pessoa assim, ah, mas a pessoa está com uma doença que não tem cura. Quem diz, né, se a pessoa vai morrer ou não, não somos nós. Né? Não é o nosso entendimento e muitas vezes não é a ciência, porque assim já tem, né, a ciência já foi desmentida várias vezes nesse aspecto. Eu tenho um exemplo, Pessoas que eram... eu tenho, Pode eu tenho falar. um exemplo bem específico sobre esse caso. Você lembra de Chernobyl, né? Acho que foi em 87, isso, 88. E Não lembro. explodiu lá, né? Para quem não tem idade, nossa, que explodiu a usina nuclear e a radiação chegou até o centro da Europa lá, né? 500 quilômetros de radiação. Aí o pessoal tinha que fazer a terraplanagem. Para você ter uma ideia, para fazer a limpeza com terraplanagem, a pessoa podia ficar no máximo 40 minutos exposta ali do lado da usina e depois nunca mais podia voltar ali, né? E só que para fazer a parar de irradiar lá, tinha que ter acho que 5 ou 6 pessoas mergulharem no núcleo, né? Imagine uma pessoa
chegava próximo com a máquina, só podia ficar 40 minutos ali, assim mesmo corria o risco de ter lesões para sempre, né? As pessoas já falavam que mergulhar ali provavelmente não vai durar muito. E mergulharam, essas pessoas, 6 ou 7 heróis, né? Mergulharam e desativaram lá a parte da radiação e viveram por mais 20 a 30 anos, parece. Por 20 anos viveram ainda. Ou seja, né? E aí eu acho que é bem o que está falando aí. Foram com o intuito de ajudar, né? Porque tinha que ter mão humana lá, não tinha como botar um robô lá mergulhando lá para salvar muitas vidas. E eles mergulharam e mesmo achando que iam morrer, tipo, 10 dias, 10 meses depois, viveram por mais 10, 15 anos. É bem isso. Tem coisas de policiais, não, de pessoas que entraram à frente, de, às vezes, de bala para salvar outra pessoa, né? E pegou numa caneta, pegou numa moeda, pegou num chaveiro, pegou em alguma coisa, né? E quantas, né? Então ele diz bastante isso, né? Que às vezes a gente fala, ah, não vou fazer porque eu corro risco. E às vezes, né, vai acontecer um acidente, às vezes bobo, e essa pessoa desencarna. E às vezes uma pessoa se expondo, como você disse, a perigos aí, mais procurando beneficiar pessoas, e É, daí acaba sendo, na verdade, ele beneficiado também. Então, esse item 30 mostra, na verdade, bem isso, né? Quanto essa relação. E às vezes a gente fala, né? Ah, eu não vou tomar remédio porque é besteira. Ah, eu não vou fazer isso porque é besteira. Ah, eu não vou fazer o tratamento porque é besteira. Ah, se já tá perdido mesmo, eu não tô nem aí, né? é, E até as pessoas que fumam bastante, e às vezes as pessoas falam, ah, mas o cigarro te faz mal, vai te diminuir o tempo de vida, e não sei o que, mata aos poucos. A pessoa fala, ah, eu não tenho pressa é, de eu não morrer, vou né? viver para Enquanto sempre, estão né? na. Não vou viver para sempre. E aí, assim, tá usando disso, né, para minar o corpo e ainda brincando com isso, né? Não tô nem aí mesmo, não tenho pressa, mata aos poucos. É que o Luciano Tem falou aqui, bastante o que coisa. vale é o pensamento, né? O que vale é a intenção, o pensamento mesmo. A pessoa faz um negócio com o intuito É, de morrer, né? sim, Principalmente faz com o intuito de não ajudar ninguém, morrer mesmo, aí é suicídio. sim, sim. Vamos lá, pergunta 31, a última aqui. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e podem tomar seus sofrimentos proveitosos aos outros? Esses sofrimentos podem ser proveitosos ao outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder de fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. São Luís também, Paris, 1160. É, aqui uma outra questão, né? Ele pergunta, essa pessoa, na verdade, ela não blasfema, não briga, ela aceita, né? Ele diz assim, aqueles que aceitam seu sofrimento com resignação, sem reclamação, entendendo. É isso que a gente está falando, né? O estudo, na verdade, desse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Sei que eu tenho sofrimento, sei que é difícil, mas Deus está me propondo alguma coisa, eu tenho que passar por isso e vou passar, né? Ele diz assim, por submissão à vontade de Deus. Mas, a gente fala assim, por que a gente estuda o Evangelho? Por que a gente procura se melhorar? Lógico que a gente está querendo algo melhor, né? Não tem como você começar a iniciar a caridade e ir em busca de uma religião se você não esteja buscando alguma coisa, né? Benefício próprio. A princípio é benefício próprio. Então, ele estava assim, está visando sua felicidade futura. Sim, porque o estudo desse capítulo é, se eu fizer tudo certinho aqui, eu vou receber algo depois no mundo espiritual e na sequência da minha vida. Ele diz assim, essas pessoas não estão trabalhando, ele fala assim, não seria talvez egoísmo? Né? Eles estão trabalhando para si mesmos. Aí ele faz uma outra pergunta na mesma questão. Podem essas pessoas tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? Ou seja, eu estou fazendo em benefício meu, né? Eu quero
uma vida melhor, uma vida futura melhor, eu vou buscar me melhorar, eu estou fazendo isso preocupado, sim, em ter uma vida futura melhor. Eu estou trabalhando para mim. Aparentemente parece egoísmo, né? Não, você está trabalhando para si porque você está percebendo que pode fazer uma modificação e receber algo melhor na vida. Mas também fazendo isso, existe uma forma, você pode tornar esse sofrimento proveitoso a alguém, mesmo parecendo que ele seja só benefício seu, dá para tornar ele proveitoso para alguém? Aí a resposta é: esses sofrimentos podem ser proveitosos aos outros, material e moralmente. Aí ele diz, materialmente, pelo trabalho, por privações, por sacrifícios que se impõem. Então ele fala assim, as pessoas que buscam essa intenção, né, de eu vou me tornar uma pessoa melhor, né? A gente sabe que a gente precisa se tornar caridoso, vamos dizer assim. Então o que eu preciso ser caridoso? Eu preciso fazer caridade. Então a primeira caridade, ela será intencional, né? Eu vou lá, vou ajudar esse, vou ajudar aquele. Então eu estou fazendo porque eu quero um benefício. Então, a princípio, ele é benefício meu. Mas quando eu começo a trabalhar com os outros, materialmente estou ajudando as pessoas. Seja levando um cobertor, levando um prato de comida, levando uma palavra de conforto, fazendo uma visita. Eu estou buscando o meu benefício de fazer a caridade, mas estou levando algo para alguém. Então ele diz assim, materialmente, por essa dedicação, né? Por um trabalho voluntário, um trabalho em benefício de alguém. Privações, eu saio do meu conforto, do meu lar à noite, por exemplo, deixo minha cama gostosa, quentinha e vou atender alguém na rua. Eu vou passar por privação. Estou passando? Sim. Estou fazendo um sacrifício? Sim. Estou largando, abandonando o meu momento de repouso para beneficiar alguém. Então, ele diz assim, contribuem para o bem-estar material do próximo. E moralmente, ele fala, pelo exemplo. Exemplo que dão por sua submissão à vontade de Deus. Exemplo do poder da fé, aí ele usa espírita, né? Exemplo do poder da fé espírita pode induzir as pessoas que ainda não estão nessa à resignação. Então, quando eu tenho resignação, eu vou repetindo para as pessoas, não, é assim mesmo, a gente tem que suportar. E a pessoa fala, não, besteira, larga mão. Não, e ela vai vendo você fazer, você acaba, na verdade, ajudando alguém. Né? Ele fala assim, pode salvá-los do desespero, né, e das consequências desastrosas para o futuro. Tudo que a gente está estudando como espiritismo, que nem nós falamos sempre, é para a evolução de cada um. Né? Se a gente acreditar só materialmente, não teria benefício nenhum. A gente fazer qualquer coisa que foi pedida por Jesus, se a gente fizer, que benefício? Se a vida não continuar, por exemplo, qual é o benefício de eu ter feito isso? Que recompensa, vamos dizer assim, eu teria se eu fizesse isso? E a gente fala assim, quem faz então? Quem faz é uma pessoa que acredita, porque ninguém em sã consciência, né, que soubesse que ela vai morrer e que acabou tudo isso e que só tem esse tempo de vida na Terra, o que ele vai fazer? Ele vai aproveitar o máximo. Por que eu não devo aproveitar? Por que eu devo que aceitar com resignação tudo que me acontece? Por quê? Porque a promessa de Jesus, e para quem vai entendendo, ela tem que ter um benefício. Senão, não vale de nada. Senão, não teria motivo, por exemplo, de Jesus vir à Terra. Né? Viu, gente? A vida acaba aqui mesmo, quando você morrer, isso acabou. Então, viva. Aproveite o que você puder. Então, ele fala assim, esse é o pensamento materialista, o pensamento das pessoas que não acreditam na sequência da vida. O que seria o espírita, o espiritualista em um momento e o espírita no nosso caso? Aquele que fala, não, tudo que está acontecendo tem um motivo de ser, e quanto melhor eu trabalhar, melhor eu fizer, melhor eu viver, melhor eu aprender, isso, né, me trará algum retorno. Então, na verdade, o que Jesus oferece nesse capítulo, que tudo que eu fizer, ela terá um benefício para as pessoas com quem eu ajudo, né, para quem eu faço, e para mim mesmo, naquilo que eu recebo. Né? Tanto que as pessoas falam,
A caridade que você faz para os outros, você faz para os outros, mas quem recebe, na verdade, é você. Quando você oferece uma flor para uma pessoa, né? Uma flor que tem um cheiro, um perfume, a primeira pessoa a usufruir desse perfume, na verdade, é você mesmo, né? Então é dito sempre isso, né? Às vezes a gente demora para aprender isso, mas como diz, né? O sacrifício, até falando assim, qual é o sacrifício mais agradável para Deus? Tem isso num dos capítulos aí. É o sacrifício seu, né? O sacrifício que você faz, né? Para aprender, para melhorar, e depois aquilo que você faz em benefício dos outros. Você se sacrifica, mas a primeira pessoa que recebe é você mesmo. É. Não adianta nada o sacrifício de você levar, fazer promessa, levar algo ao altar, né? E de joelho, se mutilar, de joelho subir até o cruzeiro, que se você não fizer com a intenção de ajudar alguém, de fazer a caridade, de nada adianta, né? Às vezes as pessoas falam, né? O que é mais importante, você rezar para uma pessoa ou você fazer alguma coisa? A gente fala assim, oração é bom sempre, né? Quando você não pode ajudar alguém diretamente, a oração é a melhor coisa que tem. Mas a melhor coisa que tem é você sair mesmo, né? Ajudar diretamente, estar com uma pessoa, falar com uma pessoa, né? Ir numa visita, num hospital, ir em busca dessas pessoas. Demora para a gente aprender isso? Demora. Mas a gente fala assim, quando a gente consegue, e tudo a gente precisa do treino, né? A caridade é treino, né? É, A evolução melhora de si mesmo é treino, né? Se você não acordar todo dia e não falar lá, não, hoje eu vou ser melhor, hoje eu não vou procurar não fazer errado, hoje eu vou buscar ajudar mais do que ser ajudado, né? Que é a oração que eles falou assim, tem a oração de São Francisco, né? Que eu procure mais, por exemplo, consolar que ser consolado. isso. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Aí ele usa o final, né? Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e ele diz, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quer dizer, a oração de São Francisco, que tem uma parte aí que você foi lido no Gota de Paz, ele mostra bem isso, né? Tudo que eu fizer, né? É amar para ser amado, né? Compreender do que ser compreendido, né? E são várias coisinhas que buscar, né? Levar a paz onde não existe, levar luz onde tem treva. Quer dizer, sempre trabalhando em benefício dos outros. Mas quem vai depois levar o louro de tudo isso, como diz, somos nós mesmos, como diz, na outra vida, né? Na volta no mundo espiritual, e às vezes a gente fica, por que a minha vida é difícil? Porque você não fez nada de bom, né, para estar merecendo alguma coisa. Quando você começar a fazer algo de bom, a vida também começa a te devolver na mesma moeda. Por isso que Jesus diz, né, na medida que medirdes, será medido, né? Na medida que perdoar, será perdoado. Por isso que Jesus fala, né, perdoe para ser perdoado, ame para ser amado. Então a caridade, ela começa você doando alguma coisa para daí você receber da lei da vida um retorno. Só que a gente faz tudo diferente. Ah, eu não amo porque ninguém me ama. Eu não perdoo porque a pessoa não perdoou. Eu não faço porque a pessoa não fez, né? A gente fica que nem as crianças na escola. Tô fazendo porque o outro também, né? Não É, faço porque ninguém faz. Por que você não joga lixo no lixo? Porque ninguém joga. Talvez quando você começar a jogar, você seja exemplo para que as outras pessoas olhem e comecem a fazer. E se elas não fizerem, não tem problema, você continua fazendo. é, E a gente tem aquele negócio, ninguém faz, ninguém isso, ninguém aquilo, e a gente às vezes deixa de fazer. é. É o plantar e colher, né? O que você planta hoje para você colher lá na frente. Então, se você plantar coisa ruim aqui, você vai colher coisa ruim. Se plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. É bem a lei do retorno, né? Da ação e reação. O Luciano falou Lei de causa. causa e efeito. Pode falar. Lei de causa e efeito. O Luciano falou aqui, mas no fundo sentimos algo no fundo dos nossos corações, que existe algo lá na frente. É, que a gente sempre fala, né, Oswaldo? Esses ensinamentos cristãos, basicamente, a gente já deve ter tido em outras vidas ou no mundo espiritual. A gente precisa de um despertar espiritual aqui
na nossa terra e sentir isso de fato, de coração, né? Porque senão nem precisaria você estar reencarnando, né? A reencarnação serve para isso. A instrução, a teoria você já teve no mundo espiritual, já teve talvez em outras vidas, mas é colocar isso em prática precisa do quê? De um despertar, né? Algo que faz você lembrar do que você já aprendeu e você ser convencido a colocar aquilo em prática. Porque só a teoria de nada adianta. Não adianta nada você se formar em médico se você nunca vai atuar. Não adianta nada você se formar um advogado se você nunca vai usar as leis para nada. E o cristão é a mesma coisa. Não adianta nada você saber, a Bíblia diz, cor e salteada, e não colocar aquilo em prática, como muitos religiosos, né, são. As pessoas nem tentam colocar isso em prática, né? Gostam de recitar as escrituras, mas nem gostam de colocar em prática. Então, no fundo, a gente sabe das coisas, né? Quantas vezes a gente vê evangélicos, católicos e outras religiões, ou até ateus mesmo falando, né? Quando eu voltar na próxima vida, eu quero voltar de tal jeito, não quero mais voltar numa família dessa. As pessoas mesmo não acreditando falam, né? Acreditam na vida após a morte, acreditam na reencarnação. E é interessante isso, né? Que a gente sabe das coisas. Comigo foi a mesma coisa. Eu fui ateu até meus 25 e pouco, 20 e poucos anos, mas quando eu comecei a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, quando alguém fez alguma coisa que era realmente, foi um despertar, quando a gente continua lendo, parece que a gente leu isso aí várias e várias vezes já, né? Eu falo assim, eu tenho acho que quase, eu falo sempre para as pessoas, mais de 20 anos que eu conheço o Evangelho e que todo dia alguma coisa eu leio, né? Aqui em casa a gente tem o costume de o Evangelho fica, minha esposa tem um, eu tenho outro, ele fica no sofá, ele fica na cabeceira da cama, a gente está sempre abrindo, né? O Evangelho. E é interessante que você falou esse despertar. Eu nunca vou esquecer do Luciano. O Luciano está aí, vou citar ele novamente, né? Eu já citei uma outra vez, ele não estava, né? Eu lembro que o Luciano chegou no centro, acho que em 2004. A gente começou os primeiros estudos do Evangelho, ele começou a participar de uma turma nova. E aí ele conseguia, às vezes, vir um tempo, né? O trabalho dele não permitia, às vezes ele ficava um tempo sem vir, né? E a gente ia fazendo evangelho de ponta a ponta, né? A gente ia do comecinho, lendo item por item, estudando, acabava o evangelho, a gente voltava. E eu sei que, acho que em 2000, para frente de 2014, mais de 10 anos passado, ele chegou num dia, a gente estava estudando um capítulo, né? E a gente falou, eu falei, né, li o trecho, comecei os comentários, ele falou, Oswaldo, você não acredita. Falou que eu já tinha estudado esse trecho da outra vez, eu não tinha entendido nada. Mas hoje, você falando isso aqui, nossa, assim clareou de uma forma, e às vezes é isso, né? Você lê um trecho hoje, você só pegou um pedacinho. Você volta e lê daqui um mês, parece que escreveram um outro, né? Apagaram aquilo que tinha e escreveram de novo. E é que tu falou, lá dentro da gente, a gente tem, né, as sementinhas que foram plantadas. Eu falo assim, eu não sei aonde eu estava, mas eu estava em algum lugar, seja como desencarnado ou como encarnado quando Jesus esteve na Terra, né? Então, com certeza, alguma dessas coisas que ele falou em algum momento passou pela gente, não sei aonde, em que tempo, né? Hoje eu falo assim, para mim o espiritismo hoje ele desperta dentro de mim. Eu leio com facilidade, eu tenho facilidade para entender, né, para pescar, às vezes, algum itemzinho que às vezes escapa, eu falo assim, onde que eu aprendi isso? Em algum lugar eu devo ter feito e hoje ele está despertando. Então, cada coisa, às vezes, que aparece, a gente falou assim, quantas vezes, né, eu estou fazendo, você pega um trecho diferente, mostra de uma visão diferente, quando a gente fazia lá na mesa do centro, sempre, será que isso aqui é isso, é aquilo, e cada um tem, né, um pedacinho, um fragmento que vai montando alguma coisa maior. E é gostoso isso, esse despertar que você falou, que vai mexendo com você e vai fazendo, fala assim, não, isso é legal, isso é gostoso, que a gente falou, de estudar o Evangelho, uma semana que você fica, todo mundo fala, né? Eu lembro que eu coloquei
no Facebook semana passada que não ia ter, um monte de gente perguntou, mas por que que não vai ter? O que aconteceu? Ah, que pena, ah, nossa, aí quer dizer, é porque isso faz, né? Toca, mexe alguma coisa, busca alguma coisa ali. E às vezes, né, quando a gente, você também deve ter tido um monte de relato assim, quando você faz o evangelho na frente do centro, as pessoas vêm e falam com você, nossa, você fez isso aí para mim, né? Parece que isso aí, a pessoa viveu algo no dia que o evangelho, naquele momento, fez o despertar dela. E por isso que é bom a repetição. A pessoa mesmo escutou uma vez, escuta de novo, escuta a terceira, a quarta, a quinta vez, porque uma hora vai fazer sentido aquilo. Por mais absurdo que possa parecer, por mais fanático que possa parecer ficar lendo o evangelho sempre, repetindo, mas assim, é igual a gente sempre fala, se eu li 10 vezes, é, o mesmo capítulo, na 10ª vez, às vezes você tem uma experiência de vida que você acopla com o que você leu, né? Pregação, né? Às vezes eu gosto de escutar muito o padre Fábio de Mello de manhã e assim, às vezes até repete o que ele está falando, mas assim, mesma coisa, eu sinto uma energia às vezes que eu escutei pela terceira vez, agora parece que está despertando, porque eu vivi algo ontem que faz sentido aquilo que ele falou, né? Então, por isso que é importante o estudo contínuo. Você falou, quantas vezes eu estava lá na frente do centro, tinha lá 30 pessoas, né? Mas se via que duas ou três estavam concentradas e o resto nem aí, né? Parece que fala, né? Parece que você lia às vezes na fisionomia das pessoas de novo isso, ah não, eu não vou. Acho que foi o Aurélio que comentou uma vez isso, né? Ele falou, ah, ele vai vir de novo com essa conversa. Ele contando para mim depois, no dia que ele estava lá, ah, ele vai falar desse assunto de novo. E foi embora, né? Começou de um jeito, e aí fala assim, nunca. Eu falo assim, se a gente pegar um evangelho e ler lá na frente, né, 10 vezes na semana, um dia será diferente do outro, né? Você vai pegar um outro caminho, um outro rumo, uma outra interpretação, ele vai caminhar, e às vezes eu falava para as pessoas, né? Eu não sabia por que eu estava indo por um caminho e falando sobre alguma coisa. E depois você falou, né? Que você falou. Quantas pessoas vêm no final e falam, nossa, serviu para mim. Então você fala assim, de 30 pessoas, uma pessoa serviu. Não que não serviu para as outras, como você falou. Aquilo ali vai ficar em algum momento, vai aparecer. Mas naquele momento, quem precisava daquele evangelho é aquela pessoa. Por isso que ele tomou aquele rumo. E daí o Aurélio falou, né? Depois, que no meio do evangelho, fazia meia hora, né? De evangelho das 7 às 7h30. Ele falou, nossa, tudo que você falou coube para mim e eu fiquei envergonhado porque ele vai falar de novo. E eu acabei falando alguma coisa. Eu sei que tem pessoas aqui que estão pensando agora que eu vou falar de novo isso, mas é importante a repetição. E ele falou, aí ele se sentiu, na verdade, envergonhado e depois acabou servindo para ele. Mas se a gente fizer a mesma aula aqui, daqui a 10 minutos, o assunto vai correr para um outro lado, né? O Sim. evangelho é interessante por causa disso. A vida é tão complexa, tão abrangente, que uma mesma passagem de Cristo, você desvia para ela para vários lados, né? Vários ensinamentos diferentes da sua vida. Uma frase dá para encaixar cada vez para uma coisa. E eu falo assim, uma das coisas que eu sempre fiz, né, nos estudos é assim, eu estudo antecipadamente, né? Vamos falar daquele tema, vamos. Pego tudo que tem relacionado ao tema. E aí você fala assim, você tem coisas bastante para falar. Não, mas ele vai para um outro rumo de coisas que você já falou. E aí, às vezes você fala assim, né? Dá a impressão, hoje eu não tenho mais isso. Você fala assim, mas por que será que está indo para esse caminho, né? Tem pessoas que abrem o evangelho aleatoriamente e depois falam assim, por que será que saiu naquele tema, né? Tem um motivo de ter saído, tem alguma coisa que precisa ser aprendido, vai servir para alguém, vai encaixar para algo que aconteceu para alguém. Então, nunca mais eu tive preocupação, né? Às vezes eu estudava e o assunto, às vezes as pessoas falavam, que nem acontece aqui, às vezes. Ah, a gente não terminou o capítulo, né? Ah, a gente já está faz tempo. Não tem problema.
se o que se está saindo vai, e a gente fala assim, se a gente sabe que encaixa, tem aí 14 pessoas na sala hoje, depois ele vai para o Facebook, depois ele vai para o YouTube, e a gente sabe que para alguém, né, e eu já teve, né, pessoal comentando no YouTube, pessoal comentando no Facebook, até no WhatsApp, nossa, eu recebi aquilo e era o momento que eu estava precisando, encaixou certinho, né, o que foi falado ali eu estava vivendo e eu consegui tomar um caminho diferente. Isso que é mais É, importante. isso é interessante também porque as pessoas façam igual o Luciano fez aqui hoje, as pessoas comentem, porque o assunto vai direcionando para o lado, né? Fica mais interessante para cada um. Se as pessoas perguntarem, se interagirem aqui, seria interessante a gente fazer pelo Zoom, mas não é todo mundo que tem né, sabe mexer com essas ferramentas, né? Então a gente deixa por aqui mesmo. Daí todo mundo podia falar, mas aqui as pessoas fazendo os comentários, a gente consegue ainda mais ou menos entender o que as pessoas estão querendo saber, né? Querendo aprender mais. Vamos convidar então as pessoas que estão aí, né? Uma parte eu sei que tem você no Instagram, uma parte tem também eu no Instagram, nós dois, né, no Facebook. E depois que eu vou falar então, pedir ou no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, né? As pessoas que tiverem alguma questão, já anote aí É, num papel e coloque lá. Se não conseguir agora, coloque depois, né? Ou se vier depois, ou se vier durante a semana, coloque lá no Facebook ou no YouTube, né? Pra gente ir. Ah, já vou falar para você, o Jorge, que está aí hoje, ele pediu, né? Se um dia a gente não poderia fazer um dia para falar de mediunidade, dar ah, alguns esclarecimentos de mediunidade. Eu falei que ia comentar com você e aí a gente ia preparar uma aula para a gente falar de acho que na mediunidade. segunda que vem, que a gente vai começar um capítulo novo, daí a gente dá uma intercalada nos capítulos e fala sobre mediunidade, então. Pode ser? É, pode também, eu falei, eu vou fazer um dia Isso, específico, né? isso. Só para mediunidade, para a gente talvez trazer bastante coisa. Esgotar a gente não vai conseguir, mas trazer O principal, né? o de principal é isso. E aceitamos, né, as questões, que já mandem também as questões para a gente É, pode pôr no ao relacionadas às vivo mesmo dúvidas. aqui que eu vou lendo, enquanto o Pablo está explicando, eu vou lendo. Isso, sim, sim, sim. Vamos encerrar, Oswaldo? Ô, louco, já? Já? Vamos, vamos sim. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse estudo da noite, por essa nova oportunidade de aprendizado, né? Que tudo aquilo que nós tivemos a oportunidade de aprender nessa noite, que a gente possa colocar isso em prática no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam para que possam dar um passe espiritual. E todos nós, participantes dessa live, vamos também pensar nos nossos familiares, entes queridos, né, onde se encontrem nos seus recintos, para que a gente possa também levar esse passe espiritual em todos aqueles entes queridos que cada um pensou, que as correntes médicas do espaço possam trazer do laboratório espiritual o remédio e possa colocar sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, em qualquer recipiente, né, que se encontre com água, que eles possam ali colocar o remédio para a necessidade de cada um de nós. Que assim seja. E vamos aproveitar este momento de paz, de harmonia, após esse estudo do Evangelho, né, e vamos juntar as nossas boas vibrações emanadas nessa live, juntando a essas correntes espirituais que nos auxiliaram nesta noite, e que assim nós possamos levar essas boas vibrações a todos aqueles irmãozinhos necessitados da face da terra, que estejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção,
estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, os ainda doentes do Covid ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontre o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles e levar até eles estas melhores vibrações. E assim seja. E lembrando das palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, neste recinto, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, para que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, e assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. E assim seja. Isso aí, pessoal. Então, até segunda-feira. Qualquer coisa a gente avisa se a gente for fazer alguma coisa durante a semana. Mas fica assim, tá bom? Uma boa Boa noite. noite, Oswaldo. Até mais. Boa noite a todos. Gratidão. Até a próxima. Tchau. Deus abençoe.